Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos começar a abordar os componentes químicos da vida. Já falamos no vídeo que é vida, que a composição química depende do carbono, do hidrogênio, do oxigênio, do nitrogênio, do fósforo e do enxofre. Porém, agora vamos começar a abordar as moléculas que esses elementos químicos formam. Mas antes da gente entrar no nosso assunto, o nosso ritual padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Pega papel e caneta porque é hora do estudo. Nós chamamos de nutrientes aquelas moléculas, as substâncias químicas que estão presentes nos nossos alimentos, naquilo que nós consumimos e pelo processo de digestão são absorvidas pelo nosso organismo. Uma vez que ganham a corrente sanguínea e são distribuídas para as células do corpo, essas moléculas podem atuar tanto na construção de estruturas corporais, quanto no transporte de substâncias, quanto também na obtenção e na reserva energética e por aí vai. As funções dos nutrientes são diversas e eles são fundamentais para a nossa sobrevivência. Nós vamos classificar essas moléculas em dois grandes grupos, os micronutrientes e os macronutrientes. E vale aqui pensar em algo que é muito fundamental para que evitemos uma confusão. Quando falamos de macro e micronutrientes, nós não estamos abordando o tamanho das moléculas e sim a quantidade necessária dessas moléculas na nossa dieta diária. Uma vez que eu tenha isso estabelecido, eu vou dizer que os macronutrientes são aqueles nutrientes que são muito exigidos na dieta, ou seja, precisam estar presentes em grandes quantidades. E de quem eu estou falando? Dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas e também da água. Já os micronutrientes são aqueles nutrientes que não precisam estar presentes em grandes quantidades e às vezes nem precisam ser ingeridos todos os dias. E aí eu estou falando exclusivamente das vitaminas e também dos sais minerais. Outra classificação que nós temos para os nutrientes é a classificação que os divide de acordo com as funções executadas nos nossos organismos. Essa ação ela inicia com os nutrientes energéticos, que são aqueles que vão entrar em vias metabólicas capazes de gerar adenosina trifosfato, o ATP. Essa molécula é quem vai guardar e liberar energia para que nós executemos as nossas funções orgânicas. Os nutrientes energéticos, obviamente, eles podem ser armazenados, que é o caso, por exemplo, da gordura corporal. E essa armazenagem, esse armazenamento desses nutrientes, em algum momento, vai ser dissolvido para gerar mais ATP. Então, os nutrientes energéticos podem entrar automaticamente numa via metabólica ou então aguardar a sua vez na filinha. Já os nutrientes plásticos são aqueles que fazem parte da composição de estruturas corporais. Eles também são conhecidos como nutrientes construtores e essa estrutura corporal que eu falo aqui, ela pode ser tanto uma coisa celular, uma estrutura celular, como a membrana plasmática, como pode ser algo maior, como um osso. E aí a gente vai encontrar uma grande quantidade de nutrientes diferentes, tanto macro quanto micronutrientes, atuando nesses processos. E por fim, os nutrientes reguladores, que são aqueles que fazem parte do processo de homeostase. Acho essa palavrinha um pouco difícil. Homeostase nada mais, nada menos que é o equilíbrio que os nossos organismos querem obter.
E aí, esses nutrientes reguladores, eles podem atuar tanto induzindo quanto inibindo um processo corporal para que o equilíbrio seja devidamente mantido. Para que a gente obtenha energia, para que a gente construa as estruturas corporais ou para que a gente consiga atingir a homeostase, uma quantidade diária de nutrientes tem que ser obtida na nossa dieta. Essa quantidade varia de organismo para organismo. Se focarmos nos seres humanos, os fatores que influenciam nessa necessidade são idade, clima em que se vive, também a massa corporal, a estatura, às vezes inclusive a atividade profissional que se desempenha, ou seja, a quantidade varia de pessoa para pessoa. Mas é claro que dentro de populações a gente faz um estudo e consegue tirar uma média nessa necessidade e essa média então consegue abranger a maior parte da população. No Brasil, por uma questão legal, nós temos que ter transparência na comunicação das relações alimentares. O que significa isso? Que cada alimento comercializado necessita ter uma tabela nutricional que diga qual é a oferta de nutrientes que uma determinada porção desse alimento tem. Essa tabela, ela tem lá expresso não só a ofertada, a quantidade de nutrientes ofertadas, como também a quantidade necessária média para a população. Dessa maneira, fica fácil a gente compreender como tudo aquilo que a gente come pode contribuir na nossa nutrição, pode contribuir na nossa dieta. Eu trouxe aí para vocês um exemplo de uma tabela nutricional. E a gente percebe aí claramente todos os fatores fundamentais. A quantidade energética, que é medida em quilocalorias ou quilojoules. Nós temos aí carboidratos, proteínas, gorduras totais, as gorduras saturadas, as gorduras insaturadas. Temos também aí alguns sais minerais, como é o caso do sódio. E aí é bastante interessante a gente observar que em determinados pontos nós não temos uma necessidade nutricional diária, ou seja, são alimentos, são nutrientes que não são necessários de ser consumidos diariamente. E aí, nessa tabela que eu trouxe de exemplo, quem faz esse papel são as gorduras insaturadas. Elas estão presentes no alimento, mas elas não têm uma necessidade diária de consumo. E uma vez compreendido o que é um nutriente, a partir de agora podemos ver cada um deles em suas minúcias. Mas esse vídeo vai encerrando por aqui e antes de eu me despedir, eu deixo as nossas redes sociais, @renologia, para o Twitter, Instagram e também para o TikTok. Deixo também a dica do nosso canal na Roxinha, com a construção de um livro didático ao vivo toda sexta-feira. Fevereiro ficou um pouco parado, mas pós-carnaval é algo que vai acontecer realmente toda sexta-feira. E é claro também o Spotify e o Google Podcasts com os nossos episódios do Articulando Renologia, que também saem aqui no YouTube, tá bom? Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima!